Bom dia, meus amados ouvintes. Quero desejar a vocês hoje um dia de vitória e que as suas batalhas espirituais você possa vencê-las fazendo uso dessa arma poderosa que nós estamos aqui estudando sobre Efésios 6, do 14 ao 17. Aonde fala das armaduras de Deus, né? Nós já vimos ontem, segunda-feira e ontem, falando sobre as armaduras de Deus. Eu falei sobre o cinto da verdade, a prontidão do evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé. Hoje vamos falar sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu desejo a você, como um guerreiro, uma guerreira espiritual que você é e que eu sou, em nome de Jesus, que você possa se revestir destas armas espirituais para vencer o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor, só esperando uma brechinha, né, da nossa parte para entrar e querer minar todas as áreas das nossas vidas. Mas eu quero também te reforçar o que diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele colocou esse capacete da salvação. Ele foi e Ele é o Messias prometido lá no Velho Testamento. Quero trazer a sua lembrança também a palavra de Deus que diz para nós, desde Gênesis, quando Deus já criou o homem e a mulher e os colocou ali no Jardim do Éden e deu ordens expressas para que eles pudessem gerenciar todo aquele jardim muito abençoado, né, que Deus deu a eles. Eles se perderam por desobediência à palavra de Deus, à voz de Deus. Aí o pecado entrou nas suas vidas, o inimigo das nossas almas já estava ali e falou, soprou no ouvido de Eva, como vocês já sabem, conhecem a história. E até hoje Satanás usa dos mesmos argumentos para destruir o ser humano criado por Deus à sua imagem e sua semelhança. E você e eu não somos diferentes, nós temos que estar atentos e vigilantes. A própria palavra diz para nós, vigiai e orai. E nós estamos falando sobre batalha espiritual. E você sabe que você e eu temos um inimigo que luta contra nós e usa as mesmas armas, mas também você tem a seu favor e a nosso favor o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nos fornece armas que nos garantem vitória. E falando sobre o capacete da salvação, sobre o Messias prometido, ele colocou o capacete da salvação, conforme está escrito em Isaías 59, 17. E não há outro nome pelo qual nós podemos alcançar a salvação. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. O Senhor Jesus não só morreu para nos salvar, mas para também nos ensinar, nos fortalecer e guerrear as nossas guerras, indo à nossa frente como um soldado valente, o general dos generais, aquele que venceu todas as guerras por nós e que nele nos faz mais do que vencedores. Então, use esse capacete da salvação, colocando na sua mente a palavra de Deus, se revestindo de toda a arma espiritual que está a seu favor e a meu favor. Também hoje quero falar com você sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra escrita, a palavra viva, conforme está escrito no livro de João, capítulo 1, o verso 1, o 14, que diz assim para nós: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Paulo, ele estava na prisão, acorrentado a um soldado romano, quando ele escreveu essa carta aos Efésios. E ele se inspirou nas várias partes da armadura dos soldados romanos, que estava lá de guardião da vida dele. E
ele descreve para nós todos os diferentes atributos de Jesus Cristo, se inspirando na armadura desses soldados. E ele se inspirou escrevendo para nós, nos mostrando Jesus como um guerreiro espiritual forte, maduro, imutável e invencível também. E quando Paulo diz aos cristãos de Efésios que se vestissem de toda a armadura de Deus, na verdade ele estava afirmando para que nós, para que o povo de Éfeso, para que você e eu sejamos revestidos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, ele revelou aos Gálatas, os que em Cristo foram batizados, se revestissem também, dessa armadura, se revestissem de Jesus Cristo. Quando eu e você, nós estabelecemos esta união espiritual com Jesus, tornando-nos um com Ele e sabendo que Ele está em nós, Ele está em você, também colocamos-nos diante do inimigo das nossas almas, aperfeiçoados, amados, e plenamente equipados, tendo essa estatura plena de varão, perfeito como Jesus, revestidos dessas armas espirituais poderosas em Deus. E você torna-se um guerreiro espiritual, valente, poderoso em Deus. E eu quero dizer assim que, por nós sermos revestidos de Cristo, nós também fomos justificados. Conhecemos e podemos declarar a verdade que liberta o ser humano. Temos a fé divina. Nós fomos salvos, lavados, justificados. Temos a palavra viva de Deus habitando em nós, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está conosco. Então nós podemos dizer que estamos em todo o tempo preparados para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, aos perdidos, aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós nos revestimos de Jesus, nós compartilhamos, amados, dessa união espiritual. Nós adquirimos capacidade para resistir todas as setas inflamadas do maligno, do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Nós nos tornamos capazes, em Deus, revestidos dessas armas espirituais, de enfrentar não só o inimigo das nossas almas, como também sofrimentos, perseguições, tentações, tribulações, provações. E vamos, em nome de Jesus, obtendo vitória completa sobre todas essas situações. Porque o próprio Jesus afirmou assim, em João 10:30, eu e o Pai somos um. Presta bem atenção, se Jesus afirmou que ele e o Pai são um, o Pai, Jesus e o Pai está habitando em você. E quando nós lemos a palavra de Deus, lá em João 14:9, Felipe, ele pediu que o Senhor Jesus lhe mostrasse o Pai. Aí Jesus respondeu para ele, quem me vê, vê o Pai. Este é o propósito de Deus, irmãos, para mim, para você, para a sua igreja, que nós cresçamos e amadurecemos até nos tornarmos um com Cristo na fé, no amor de Deus e no propósito de revelar Deus ao mundo. Jamais nós podemos concordar que eu e você não somos um com Cristo. Não creia neste evangelho. Porque muitas doutrinas ensinam outros métodos. Mas eu e você, como um com o Pai, como promessa de Deus em João 14:9, quando ele falou para Felipe, quem vê o Pai, quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, se Deus, o Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo habitando em nós, a Trindade Divina habita em você. E a oração que Cristo fez em nosso favor,
em João 17. Irmãos, lê esse capítulo todo de João 17. A oração de Cristo em nosso favor era que assim como o Pai estava nele, ele, Jesus, né, estava no Pai, que ele estivesse também em mim e você. E eu quero dizer para você que se você estiver nele, você vai ser aperfeiçoado a cada dia e vai ser um com Jesus Cristo, conforme João 17, 23. Jesus deseja que você tenha o mesmo relacionamento que ele tem com o Pai e que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, nunca se separe de você e nem de mim. Então as pessoas vão olhar para mim e para você e vão enxergar Jesus. Então, queridos, o meu conselho é que você e eu, nós não podemos ficar sem a armadura de Deus, sem estar revestido de Jesus Cristo. Nós não devemos ficar sem Deus, porque se nós fracassarmos em estar nele e em sua palavra, nós vamos ficar vulnerável aos ataques de Satanás. E eu quero dizer para vocês que essa união espiritual com Cristo, ele habitando de contínuo em mim e em você, o nosso relacionamento com ele vai ser muito forte, em nome de Jesus. E para que você e eu alcancemos essa união espiritual com Jesus, ele deve ser o nosso primeiro amor. O nosso maior desejo deve ser estar com ele, ter comunhão com ele, amá-lo, adorá-lo. Você deve desejar, queridos, viver cada momento da sua vida no dia a dia em comunhão com Cristo, caminhando em obediência, buscando força nele, vendo que ele se manifeste em você, a favor de você, a favor da sua casa, dos seus familiares, lá no seu trabalho, de todas as pessoas que convivem com você. E para alcançar, amados, esta união espiritual com Cristo, a palavra de Deus tem de permanecer em nós, nos nossos corações, intrínseca em nós. Ela não deve se afastar do seu coração, nem da sua mente. A palavra deve, literalmente dizendo, tornar-se viva dentro de você, até que seja parte da sua vida. Assim como o ar que você e eu respiramos, ela tem que estar intrínseca, porque a palavra de Deus é uma pessoa, ela é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, que veio habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Não se esqueça, eu sempre reforço isso e vou reforçar de novo. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e Ele nos ama. E Ele escolheu fazer de você e mim morada deles. Então, seja fortalecido neste dia com estas armas espirituais que garantem a você e a mim vitória, que faz de você e de mim guerreiros espirituais, sabe? Guerreiros espirituais, que você possa, que você deseje estar munido dessas armas espirituais. Elas já nos foram dadas. Então, Deus já capacitou a mim, a você, para sermos esses guerreiros espirituais. Eu quero dizer para você que na forma humana, Jesus veio destruir todas as obras do diabo, romper o poder do pecado sobre toda a humanidade, para nos restaurar uma posição original de santidade e justiça quando Deus criou o homem. Ele nos fez imagem sua, não se esqueça disso. Vista-se dessa armadura e guerreie as suas guerras. Com certeza que essa batalha espiritual já foi vencida, primeiramente por esse guerreiro Jesus Cristo de Nazaré, que nunca perdeu nenhuma batalha, ganhou todas. E nele faz de você e mim vencedores. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe. Assim, neste dia, nesta semana, neste mês de maio, e que as armas da sua milícia, lembre-se disso, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, mentiras que o inimigo muitas vezes quer lançar na sua mente. Em nome de Jesus, amém?
Não deixe de dar um joinha no meu canal. Não deixe de compartilhar esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, seja a boca de Deus na terra. Em nome de Jesus.